Olá, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Nós já estamos aí na quarta semana do PET 6, tá? Esse é o vídeo de explicação do texto, do conteúdo. Eu sou o professor Rafael, professor de Geografia, e antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, fechou? Bora lá! Mudanças climáticas. Isso aí, pessoal, é uma aula, né? A gente já teve algumas aulas sobre esse assunto, mudanças climáticas. É algo que sempre aconteceu no planeta Terra, porque mudança climática é algo que acontece naturalmente, porém a mudança climática também está tendo uma alteração devido ao ser humano. Tá? Então, o ser humano também tem interferido nessas questões de mudanças climáticas. Na verdade, o ser humano, nós estamos passando um momento agora do planeta Terra que estamos tendo um aquecimento global. Tá? O aquecimento global em si ele é um fator natural, porém com ressalvas. Porém, o ser humano, o homem, ele tem acelerado esse processo. Professor, como que o ser humano tem acelerado esse processo? Me explica. O ser humano tem acelerado esse processo de aquecimento global devido à quantidade de CO2, gás carbônico, lançado na atmosfera. O CO2 ele é lançado na atmosfera através de alguns fatores. Através de queimadas, através da queima de combustíveis fósseis, tá? Então, a utilização da gasolina, a utilização do querosene, a utilização do óleo diesel, né? Do carvão mineral, do carvão vegetal, né? Então, isso tudo se deve à presença do ser humano aqui das suas alterações no meio ambiente, tá? Além disso, tem mais outros fatores. Por exemplo, aquele desodorante spray que a gente costuma utilizar, que é aerosol, aquele aerosol faz mal para a camada de ozônio. Antigamente ele ainda fazia mais mal ainda, né? O gás presente dentro da geladeira, tá? Faz mal para a camada de ozônio. Hoje eles já substituíram por um gás melhor, mais novo, que faz menos mal, mas mesmo assim ele ainda causa certos problemas. Então, o homem, para vocês entenderem, as mudanças climáticas, na maioria das vezes, são fatores naturais, só que o ser humano tem intensificado esse processo de mudanças climáticas que ocorrem mais em alguns lugares do que em outros no planeta Terra. Já ouviu falar dos derretimentos das calotas polares, né, do aquecimento global? Então, isso daí é algo a se preocupar. Mas vamos lá. Mudanças climáticas fazem parte do ambiente da Terra desde sua origem, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Tá? Essa é a idade do planeta Terra. Ao longo dos milênios, os climas da Terra foram se transformando graças a um conjunto de fatores naturais, intensas atividades vulcânicas, glaciações, quedas de meteoros. Professor, eu não sei o que é glaciação. Glaciação é o congelamento de uma parte do planeta. Atualmente temos duas, né? O Polo Norte e o Polo Sul. Tá? Mas antigamente já tivemos glaciações por outros locais do planeta, por menos lugares do planeta, enfim, de maneira diferente. Continuando, isso tudo ajudou a alterar a vegetação, tá? As formas do relevo, a distribuição das águas e a circulação de gases da atmosfera, substituindo áreas de clima úmido por desertos e vice-versa. Então, muitos locais do planeta já foram de maneiras diferentes no passado, né? Então vamos lá, vamos continuar. Estudos apontam que a Antártida atualmente é coberta por uma espessa camada de gelo, já foi uma floresta tropical há centenas de milhões de anos. Uau, hein? Legal essa informação. Em muitos momentos da nossa história na Terra, as transformações foram mais profundas do que em outros. Ocorreram mudanças significativas tanto em escala global quanto regional. Então, o que quer dizer escala global quanto regional? Quer dizer que já houve transformações climáticas no mundo inteiro e já aconteceu transformações climáticas só em determinados lugares. Tá? Houve período em que as temperaturas foram mais altas que as registradas atualmente.
já foi mais quente do que é hoje então. E outros em que a temperatura foram extremamente baixa durante as eras glaciais. Você já deve ter visto aí o filme Era do Gelo, né, que retrata o planeta Terra há milhões de anos atrás, na época que os dinossauros viviam, né? Então, naquele momento ali era um período glacial, tá? A última mudança climática regional conhecida como Pequena Idade do Gelo ocorreu entre os séculos 16 e 17. Nesse período, a Europa passou por sucessivas ondas de frio que contribuiu com crises de fome e revoltas sociais. Então, o planeta Terra ele já se congelou quase que por inteiro e também teve um período que está falando aqui do século 16 e 17 que a Europa quase chegou a se congelar. Não chegou a se congelar por completo, mas esfriou muito naquela localidade, tá? E aí é um problema, porque a gente não sabe, não conhece, não vive isso aqui no Brasil, só que país que faz muito frio e que as temperaturas são abaixo de zero, você sabia que o solo congela? Ele congela e no ato dele congelar não adianta você plantar nada que vai morrer tudo, tá? Então qualquer planta não vai aguentar esse frio extremo, tá? Então é um problema sério, por isso que gera fome também, tá bom? Ou seja, continuando, as mudanças climáticas fazem parte de um processo natural associado à história da Terra. Para definir uma tendência de alteração de condições climáticas globais e regionais, seria necessário, portanto, observar uma sequência de repetição do fenômeno por um longo período do tempo. No entanto, nos últimos anos, vem aumentando as discussões e estudos sobre o papel das atividades humanas, que é o que eu falei no início, nessa explicação, o aumento do papel das atividades humanas na aceleração das atividades climáticas em escala mundial, regional e local. Tudo bem? Então está falando o quê? Que o homem no planeta Terra, devido ao desenvolvimento. Então, o desenvolvimento tecnológico, olha que contraditório, né? O desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo que ele é ótimo, ele gera conforto, porque por causa da tecnologia, nós temos a internet, nós temos a televisão, o Wi-Fi, o telefone, o computador, nós temos a geladeira. Você já parou para pensar o tanto que a geladeira é importante para conservar os nossos alimentos? Nós temos os carros, os aviões, os navios, né? Nós temos uma série de coisas que geram conforto, mas quase tudo isso que gera conforto gera problema para a natureza. Por quê? Porque além de gastar matéria-prima para poder produzir esses materiais, tudo que você tem em casa gastou matéria-prima e degradou a natureza para ser construído, ainda tem alguns que ainda degradam mais, como por exemplo carros, caminhões, né, que precisa de combustível fóssil, que além de tudo ainda vai queimar e poluir o ar, né? Então a tecnologia é boa e ruim, tá? Essas alterações estão relacionadas à ocorrência de fenômenos como chuvas ácidas, aquecimento global, efeito estufa e as adicional ilha de calor. Eu vou falar rapidamente aqui um pouquinho, explicar, tá? Chuva ácida. Aqui vem a explicação, mas eu vou explicar de uma forma mais fácil para vocês. Sempre que tem alguma coisa queimando, e principalmente quando é combustível fóssil, tá? Ou quando é lixo, ou quando tá tendo uma queimada, essa fumaça que tem muito CO2, ela vai para a atmosfera. Ela sobe para a atmosfera e chega a uma determinada altura que ela para. Ela fica ali acumulada, parada por ali. E aí, quando fica muito tempo sem chover, como nós ficamos há poucos meses atrás agora, pouco tempo atrás, ficou muitos meses sem chover. Cada vez mais vai acumulando essa quantidade de gás carbônico ali em cima, né, na atmosfera, vai acumulando, como nós podemos ver aqui, ela vai acumulando, né? Então, a fumaça produzida pelas indústrias, das casas, dos prédios, das queimadas, dos carros, de tudo enquanto há, vai acumulando aqui. Quando a chuva vem, essa chuva ela traz de volta para o solo essa quantidade de CO2 que estava lá acumulando há muito tempo.
E aí essa chuva, então, ela é chamada de chuva ácida. Por que ela é chuva ácida? Ela é considerada chuva ácida porque ela pode danificar e até matar a vegetação, como nós estamos vendo aqui. Ela pode estragar a estrutura dos prédios e das casas, porque dentro das paredes vai uma quantidade de ferro, ferragem, né? E esse ferro acaba enferrujando, não só por causa da água, mas pela quantidade de CO2 presente ali. E para o ser humano, ele também pode causar irritação nos olhos, pode causar irritação na pele, alergias, aquelas gripes que o pessoal costuma falar que é virose, né? Ela pode trazer também, então pode ocasionar uma série de fatores, estragar as plantações, matar peixes, uma série de coisas, tá? Então a chuva ácida, quanto mais tempo fica sem chover, as primeiras chuvas que tem sempre são chuvas ácidas, tudo bem? Continuando. Aquecimento global e o efeito estufa, tá? Não se enganem, efeito estufa é algo legal, tá? O efeito estufa é o seguinte: você já chegou, por exemplo, numa lanchonete, em algum lugar que tinha um salgado, naquele negocinho de ferro, de vidro, que você via o salgado lá dentro, você pegava o salgado para você comer e ele estava quentinho, né? Aquilo ali é uma estufa. Então, o que é estufa? Estufa é um local grande ou pequeno que mantém uma certa temperatura ali dentro, ou mais frio ou mais quente. Tá? Então isso é estufa. Tem gente que faz estufa para poder plantar, né? De flores, estufa de flores, por exemplo. O planeta inteiro é como se fosse uma estufa. A nossa atmosfera serve como uma camada protetora que quando o raio solar entra na nossa atmosfera, esse raio solar aqui não está falando, mas ele se chama albedo. Né? Ele entra na nossa atmosfera, ele bate no solo e ele é refletido de volta. Quando ele bate lá em cima na superfície terrestre, ele retorna para o planeta Terra e aí ele fica tipo uma bolinha de ping-pong, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso faz com que mantenha a temperatura em todo o planeta Terra. Em todo o planeta Terra. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem um local que não tem efeito estufa. A Lua. A Lua não tem esse efeito estufa. Então, o que acontece com a Lua quando bate o raio solar? Quando bate o raio solar, lá esquenta muito, galera. Lá chega a quase 100 graus de temperatura no local da Lua onde está pegando os raios solares. Só que, do outro lado da Lua, onde está de noite na Lua, onde não está pegando raios solares, a temperatura cai a incríveis 246 graus negativos. Isso mesmo, 246 graus negativo. Então, o que acontece? Seria possível haver vida na Terra se não tivéssemos esse efeito estufa, se não tivéssemos essa gravidade, essa atmosfera? Não, não seria possível, tá? Então esse efeito estufa é muito bom. Só que devido à quantidade de poluição que nós estamos jogando na atmosfera, nós estamos aumentando aí a temperatura do planeta, provocando ainda mais o aquecimento global, tá? E ilha de calor, que eu vou explicar para vocês também, ela ocorre apenas nas grandes cidades. Aqui em Minas Gerais, eu poderia dar um exemplo para vocês de Uberlândia, de Uberaba, de Belo Horizonte, tá? Então são cidades muito grandes, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, tá? Informação fera. Presta atenção. Você sabia que a cor influencia na temperatura do planeta? Eu já falei isso em outro vídeo, né? A cor influencia. Então, como o asfalto é praticamente preto, ele absorve muitos raios solares, tá? Ele absorve muito dos raios solares e com isso esquenta muito. Então, a parte urbana de um município e principalmente normalmente o centro da cidade, onde a concentração de asfalto é maior, né, provoca uma onda de calor maior. Às vezes você olha a temperatura, né? Você olha a temperatura lá, tá 30 graus no centro lá de Uberlândia, e você fala assim, nossa, tá parecendo que tá 40 graus. E às vezes até tá mesmo. Por quê? Por causa dessa sensação térmica, essa ilha de calor devido às cores, ao asfalto, o reflexo das casas e também a poluição gerada, porque normalmente o centro da cidade é onde tem a maior concentração de carros andando, onde está tendo a maior
queima de combustíveis fósseis. E aí isso tudo faz com que haja naquela localidade ali uma ilha de calor que pode haver uma alteração da temperatura, ou para mais ou para menos, tá? Normalmente para mais, mas enfim, para menos. E aí, por isso que hoje em dia é muito importante nós termos áreas verdes nas cidades, locais, praças onde tem muita grama, muita árvore, tudo bem? Para que isso possa ajudar, né, nessa questão de ilhas de calor. E até em outros aspectos, tudo bem? Galerinha, esse conteúdo foi top, foi muito massa, gostei demais, espero que vocês tenham gostado, tá? Antes de mais nada, dê o like, se inscreva no nosso canal aí, ajude o canal a crescer, tá? E no mais, te aguardo para o próximo vídeo. Vamos lá? Bora!